Seja bem-vindo à Teologia EATRE, Teologia para a Vida. E eu gravei esse vídeo logo em seguida ao vídeo sobre a conclusão de escatologia básica, tá? Então, olha só, mesmo cenário, mesmo eu que estou aqui, né? Vamos lá, então, a nossa introdução, né? A nossa conclusão deu a abertura para essa introdução, né? Falamos sobre a escatologia e no final eu coloquei um elemento ali que tem tudo a ver com dons, né? E é o que a gente vai tratar a partir de agora. Essa série de estudos vai ser liberada para todo mundo no YouTube e se você quiser colaborar com o canal, se você gostar do meu trabalho, quiser colaborar, você pode se tornar membro do canal, tá? Se tornando membro, você colabora ativamente com o canal. Além de colaborar, eu preparei uma série de estudos aqui na área de membros que vão ajudar você também. Então, você ainda vai ter mais conteúdo sendo membro do canal. Além disso, você pode curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Também ajuda bastante compartilhar, tá bom? Controlem os comentários para que vocês não façam comentários exagerados. E leiam os comentários depois de verem o vídeo, tá? Para vocês não se enganarem, ou não ficarem... não caírem em comentários de pessoas maliciosas, que tem muito aqui no YouTube, beleza? Eu vou mostrar minha tela aqui, para você ver que é exatamente no dia que eu gravei, eu estou fazendo upload do vídeo aqui, ó. Tá vendo? E enquanto isso a gente vai para a nossa introdução. Olha como é que ficou bonito a nossa árvore de estudos aqui sobre os dons, né? São 6 pontos, né? 6 módulos, diria eu. Vou tentar fazer cada módulo na sequência, daria 6 vídeos mais ou menos. E a gente vai pegar a introdução, né, a partir de agora. Nossa introdução aqui vai bater um papo sobre dons mesmo, de forma bem tranquila, como vocês já estão acostumados, aqueles que já me conhecem, né? Mas com uma novidade. Eu falei sobre isso para quem estava estudando escatologia básica comigo aqui, né? Nós temos agora uma leitura introdutória e um exercício de leitura. Então, hoje, como não deu tempo de vocês fazerem a leitura introdutória, nós vamos fazer a leitura agora, né? Eu sempre vou fazer a leitura introdutória, não vai ter jeito, né? Porque eu gosto de fazer ela até melhor para raciocinar. E no final vai ter uma leitura para vocês continuarem o estudo. Então, antes de passar para o próximo ponto, vocês estudem o texto que eu vou indicar. Daqui a pouco vocês vão saber qual é da semana que vem. A nossa leitura introdutória é de 1 Coríntios 12, do 1 ao 3 e 14, 26 ao 30. São 2 textos que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar ele aqui logo, 1 Coríntios 12. Tá aqui, 12. Vamos ler só do 1 ao 3, tá? E depois do capítulo 14, 26 ao 30. 4 versículos no final, né? Paulo escreve da seguinte forma: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E aí Paulo vai lá no capítulo 14 tratar de outra questão, né, 26 ao 30, né, se não me engano. Isso aí, 26 ao 30. Já eu vou pensar sobre o texto com vocês, né? Fiquem tranquilos aí, vamos dar uma lida aqui. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem um salmo, uma doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Tem que ter, tá? Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E por sua vez, um por vez, tá? E haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então veja que texto, né? Pouca gente lê esse texto e é por isso que de cara nós já estamos lendo ele. A gente tem algumas questões importantes aqui, né? A primeira questão é que Paulo nos convida a conversar sobre as manifestações do Espírito Santo, o que nós chamamos de dons. E olha só, muita gente se nega a conversar sobre isso com medo daquilo que acredita. Muita gente não estuda a Bíblia Sagrada sobre os dons, não porque já sabe tudo, mas porque tem medo de descobrir que o que ele faz não representa
aquilo que a Bíblia fala, que aquilo que ele faz não é o que a Bíblia ensina. Certa vez eu comprei um livro sobre despertamento espiritual. É claro, eu já sabia o conteúdo, obviamente, mas eu queria ver com meus próprios olhos, sabe? E aquele livro ensinava a fazer o que a gente chama de leitura fria, e ele falava que aquilo era profetizar. Veja só, uma pessoa que está profetizando usando a leitura fria vai ter medo de vir na Bíblia e descobrir que o que ela faz é pecado. Concorda? Isso assusta as pessoas, porque na mente delas, elas têm total certeza de que o que elas fazem é bíblico. O problema é que a Bíblia não concorda com elas. O problema é essa aqui, ó. É ela que causa problema a respeito dos dons. Se seguirmos o que a Bíblia fala, não vamos ter problemas, obviamente. Então Paulo está falando assim, olha só, vocês podem vir aqui conversar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre dons. É importante fazer isso, tá? Não apenas importante, é importante julgar o que está acontecendo também. Para o autor é importante saber separar as coisas. Quando éramos do mundo, cultuávamos seus ídolos do mundo. Todo mundo é religioso, né? Mas agora que somos de Deus, precisamos fazer da maneira como Ele ordena. E para isso nós precisamos aprender com a palavra de Deus o que são os dons. E Paulo está falando isso, olha, vocês precisam aprender. Vocês precisam ver o que é isso de verdade. E aí, claro, ele mesmo vai ensinar a verdade. Isso a gente tem aí no texto que nós vamos ler daqui para frente. No versículo 3, Paulo revela que é preciso avaliar manifestações, pois Satanás também as imitam. Falamos sobre isso no último episódio a respeito da escatologia básica, né? E voltamos a falar isso aqui. Paulo dá um exemplo aqui no capítulo 12. Deixa eu tentar voltar aqui voltar com outra tela. Ó, portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ele está fazendo uma separação, olha só, existem manifestações e existem manifestações. Vocês precisam entender quais são as manifestações. E ele não está encerrando o assunto nesse exemplo, sabe? Como muita gente acha, não. Só é anátema, só é falso profeta aquele que fala que Jesus é anátema. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Paulo está dando um exemplo. Lembra que Paulo mesmo... Passou a moto aqui, atrapalhou tudo. Lembra que Paulo mesmo, quando chegou em certa cidade, foi seguido por uma menina que falava bem dele? O que aquela menina falava fazia com que as pessoas acreditassem ainda mais na palavra de Paulo. E aí Paulo voltou e expulsou o demônio que estava naquela menina. Olha só! Então Paulo está falando só, vocês precisam ficar atentos, porque há eventos que são de Deus e há eventos que não são. Tá? Ele está dando dois exemplos aqui. Primeiro, ninguém que fala pelo Espírito Santo amaldiçoa Jesus, né? E ninguém pode adorar a Jesus como Senhor se não for guiado pelo Espírito Santo. São dois exemplos. Mas quais exemplos a gente tem hoje na igreja? Coloca nos comentários, eu quero saber, né? Vai até ajudar aqui a enriquecer o nosso estudo. Então, Paulo está falando no terceiro versículo que é preciso avaliar o que está acontecendo. E o texto do capítulo 12, 13 e 14 é uma avaliação sobre o que estava acontecendo na igreja de Corinto, tá? E essa avaliação é necessária nos nossos dias também. A nossa segunda leitura nos lembra que no culto deve haver ordem. A ordem é parte da vontade de Deus e foi manifesta em toda a Escritura. Cristãos que não respeitam a ordem das Escrituras para o culto estão, sim, pecando contra Deus. Ordem é uma palavra que tem tudo a ver com Deus. Lembra que está escrito em Gênesis capítulo 1? Lembra? Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, estava uma bagunça, provavelmente. E aí, quem é que faz tudo ficar organizado? É Deus. Deus ama a ordem. Não é à toa que quando vocês vão falar sobre ordem, vocês falam sobre lei, né? Deus ama a ordem. E não é diferente na igreja. Por exemplo, eu estou vendo aqui um erro meu, ó, que eu vou corrigir agora, porque eu não consigo ver ele errado, fora de ordem também, ó. A ordem é parte da vontade de Deus e foi manifesta, ó, e foi manifesta em toda a Escritura. Os cristãos que negam a ordem no culto a respeito dos dons, eles não podem falar que estão sendo usados por Deus,
porque eles estão indo contra aquilo que dá prazer a Deus, a ordem, aquilo que ele ordena também fazer. Vai, onde que está isso? Eu não lembro que você leu. Capítulo 14, 26 ao 30. Eu preciso ler de novo, porque é um texto que quase ninguém vai ler. Vamos lá, o 26 ao 30. Que fareis, irmãos? Quando vos ajuntais no culto, cada um de vós vai vir com um salmo, uma leitura, tem o ensino de doutrina, né? São dons, tá? Tem a revelação, que é trazer a vontade de Deus à tona. Tem a língua, que é o dom polêmica aqui no primeiro século, que é... Vocês vão brigar comigo quando eu falar o que é o dom de língua, né? Vocês já sabem o que eu acredito. Mas tem o dom de língua lá no primeiro século. E também tem a interpretação do dom de língua lá no primeiro século. Faça-se tudo para edificação. Já vamos falar sobre isso no decorrer do estudo. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou no máximo 3. Olha a ordem. Olha só. Vocês não vão ficar igual loucos gritando em línguas na igreja. Não. 2 ou 3 no máximo, tá? E que haja intérprete, senão não façam. Ele vai falar sobre isso, ó. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Vai orando aí, né? Mas sem intérprete, cale-se. É uma ordem, tá? Veja que Deus é um ser que organiza todas as coisas. A igreja não ia ser diferente, né? O Deus que organizou o universo, o Deus que organizou os átomos a fim de formar você, ia querer que a sua igreja fosse desorganizada? Acho que não, né? Acho que não. E quando tiver dois ou 3 profetas, os outros julguem o que está sendo falado, né? Julguem, é preciso julgar para saber. Lembra lá do capítulo 12? Ó, é importante saber o que está acontecendo, porque há manifestações e há manifestações. Então, quando houver o profeta, julguem o que ele está falando. E se o outro estiver sentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, ordem é a palavra aqui, né? Deus ama a ordem no culto também, tá? E isso tudo mostra que nós estamos falhando quando conversamos sobre dons. Por quê? Primeiro, muitos de vocês não vão na igreja, não gostam do culto público, falam que tem dons, falam que falam em línguas, falam que profetiza, mas não gostam de ir na igreja. Tá errado. Muitos de vocês que falam contra os dons não fazem nada na igreja, são completos inúteis na igreja. Você vai entender nesse estudo que você não está na igreja para ser um à toa, um parado, né? Olha o que Paulo fala, ó. Quando vocês se reunirem, olha aqui, salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, tem um monte de coisa acontecendo na igreja, entendeu? É claro que tem momentos que você vai assistir, mas você não está ali só para assistir, meu querido. Isso não é um teatro onde você senta e espera as coisas acontecerem. Não, você está ali para participar, entendeu? Então, isso é só um pouquinho do que a gente vai ter nesse estudo aqui. É hora de conversar sobre como o crente atua no reino de Deus. E você achou que eu ia vir falar sobre língua de anjos e língua humana, hein? Não tem nada a ver com isso o tema. É sobre dons que nós vamos falar. Falar sobre dons é falar sobre serviço, sabia disso? Não é falar sobre ser adorado, ou sobre falar bonito, ou sobre pregar bonito na Bíblia, cantar. Não, é falar sobre serviço. Você vai aprender nessa série de estudos, tá bom? Temos muita confusão no Brasil sobre o assunto, por isso precisamos colocar tudo na mesa e resolver cada problema teológico em questão. Para isso, nós vamos fazer em partes, né? Eu dividi aqui, como vocês viram, em partes. E nessas partes eu quero tratar desses pontos aqui, ó. O vídeo já está sendo encerrado, a introdução, tá? Eu quero ver os comentários de vocês a respeito da introdução, cara. Eu estou ansioso para isso. Primeiro, definir o que são dons. Uma coisa que vai ter que ficar definida nessa série de estudos. O que são dons e quais nós podemos receber. Isso tem que ficar claro no estudo. Se não ficar, me cobre no futuro, tá bom? Segundo, entender os problemas causados pelos 2 extremos teológicos. Quais são os extremos? O continuismo e o pentecostalismo, tá no extremo.
O cessacionismo está no outro extremo. Os dois causam problemas na igreja, tá? A gente vai entender o problema de cada um dos dois, tá? Esse estudo é bem grande, até. Provavelmente eu vou ter que fazer em 2 vídeos esse, né? E por fim, entender como Deus nos capacita com os dons espirituais. E é óbvio, né? Eu vou incentivar você no final a buscar um dom espiritual de Deus. Mesmo que você não goste do que vai acontecer. Olha, vai ser lambada após lambada aqui. Cajadada após cajadada. Tudo isso para ajudar o máximo de pessoas a se encontrar naquilo que a Bíblia fala sobre os dons. Espero conseguir, né, para a glória de Deus. Espero chegar até o final. Desafios práticos para a próxima semana. E agora eu estou falando sobre o que você tem que fazer na próxima semana. Primeiro, seja sincero e faça isso em oração. Você está pronto para falar sobre dom? Eu vou te falar uma coisa, a maioria de vocês não está. A maioria não está. Mas eu quero que você faça a si mesmo, tá? Pense apenas sobre isso. Lemos o texto bíblico, agora pense sobre isso. E aí você vai usar outros textos para pensar também. Você quer mesmo ser usado por Deus? Tá no seu coração mesmo ter um dom, ser usado pelo Espírito Santo? Tem certeza? Tem certeza que você quer mesmo ser usado por Deus? Vai pensando aí. Existe alguma coisa que você já faz com excelência no reino de Deus, mas não reflete exatamente o que você quer fazer? Você é bom em alguma coisa, mas não é aquilo que você queria fazer dentro do reino de Deus? Essa é uma pergunta complicada, que tem 2 respostas. Sim, existe. Existe, Devaí. Existe uma coisa que eu faço muito bem, mas não é o que eu queria fazer no reino de Deus. É nisso que você será usado por Deus daqui para frente. Então, não foge. É isso. Lembra lá de Jonas, né? O que Deus esperava de Jonas? Que ele pregasse o evangelho no navio ou que ele enfrentasse Nínive? Não, ele fugiu, né? Fugiu, foi pro navio. Aí a pergunta muda. O que era melhor para Jonas? Pregar o evangelho para baleia ou ir para Nínive desde o início? Porque quando ele foi para Nínive, o povo se arrependeu na mesma hora. Não tinha dificuldade nenhuma. Até Jonas, puxa, Senhor, vai perdoar esse povo agora assim tão fácil? Não. Ele primeiro fugiu, então não fuja. O que você faz de melhor é o que Deus vai usar para fazer na igreja. Então não foge. Eu seja o Jonas da vida, tá? Posso falar por experiência própria? Eu sempre sonhei com missões. Sempre sonhei. Tempo atrás eu sonhei que eu estava numa missão, estava no campo missionário e o sonho é tão bonito, eu gosto tanto dessa ideia que eu lembro dos detalhes do sonho até hoje. Tem, sei lá, anos que eu sonhei. E o que acontece? Eu estava tendo uma grande tempestade na beira do mar, né? O campo missionário era na beira do mar, não sei porquê. Tinha uma casa e tinha um mar do outro lado. E eu estava junto com o pastor da igreja que eu faço parte. E isso é muito legal porque nós estávamos fazendo missões externas, entendeu? Agora estávamos indo para outro lugar pregar o evangelho. E o meu pastor teve que ir para outro lugar, entendi? Não sei, eu não sei porquê, mas ele estava de saída. Ele falou: "Ó, eu vou deixar você aqui e eu vou ter que ir", entende? Olha só, para quem quer ser missionário, isso é muito bom, isso é muito interessante. Mas aí que tá, eu sou péssimo missionário. Eu não sou missionário. Eu não consigo me abrir para um desconhecido, entende? Por enquanto, né? Eu falo sempre assim por enquanto porque eu tenho esperança de que um dia eu faça, entende? Mas não é para isso que Deus me chamou. Deus me chamou a fazer o que eu estou fazendo agora, entende? Por mais que vocês às vezes sejam enjoados, por mais que tenha tantos crentes chatos, é para isso que Deus me chamou. Eu tenho que fazer isso. E eu não tenho que fazer isso de qualquer jeito, eu tenho que fazer isso do melhor jeito possível. Por isso tanto investimento, por isso tanto estudo. Agora são 11h11, eu estou aqui na sala desde 9 horas, tá? Eu cheguei 9 horas, eu fiz tudo que tem nesse estudo agora ali em relação a antes de passarmos para o próximo vídeo, tá vendo isso aqui? Eu fiz agora. Eu gravei o final do outro estudo, estou gravando a introdução desse estudo. Isto é o que eu faço de melhor, entende?
E eu não posso fugir disso. Por enquanto é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer do meu melhor, né? Agora, não. Infelizmente, não. Você precisa buscar algo que faz bem dentro do reino de Deus. Vai, eu não faço absolutamente nada, nada. Sabe o cara que é inútil? Nem cantar eu canto. Nem cantar bem eu canto. Cara, existe alguma coisa que você faz bem. Você só não descobriu. Tem que começar a pensar melhor naquilo que você faz bem. Algumas pessoas riram de mim quando eu falei que a faxineira é usada pelo Espírito Santo para limpar a igreja. E isso é verdade. Vocês vão ver na leitura, isso é verdade, tá? O que você faz bem, tenta fazer para a igreja. É moralmente correto? É útil para a igreja? Faça, você vai descobrir alguma coisa. Até a próxima semana você já pensou em alguma coisa, tenho certeza, tá bom? Para finalizar, nós temos aqui o estudo da semana que vem. Para isso, nós vamos falar sobre o que são os dons espirituais. Antes de fazer isso, estude bastante o capítulo 12 de 1 Coríntios. Estude o versículo 4 até o 11, por favor. Não fuja disso, estuda do 4 ao 11, porque senão você vai perder o conteúdo que tem no 4 ao 11. E também estude do capítulo 14, do 5 ao 8, menor, né? Vai ler comentário, vai fazer do jeito que você quiser, mas estuda esses textos para a gente continuar falando. Se você não estudar, que Deus nem permita que você veja o próximo vídeo, tá? Estuda antes, para que lá no final você não fique achando que a gente está tirando coisa da nossa cabeça. Então vai para a Bíblia, dá um jeito. Ah, eu não tenho Bíblia de estudo, se vira. Vai no YouTube, procura vídeo, pede para a gente te manda foto de comentário, se não tiver, dá um jeito. Você não é quadrado, você consegue se virar, tá bom? A maioria de vocês tem entre 30 e 44 anos, então, como se diz para homens maduros, se vira e estuda esse texto, tá? Claro que se precisar de ajuda, a gente está aqui para ajudar. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da introdução. Isso foi só a introdução, pessoal. Semana que vem tem mais. E olha como tá bonito, ó. Tem muita coisa aqui para estudar. Fiquem com Deus 2 vezes aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.